Graça e paz, meus irmãos. Mais uma noite que o Senhor nos prepara para nós falarmos da Tua palavra, para nós ouvirmos a Sua voz. Amém? Nós que estamos aqui em nossa casa, estamos aqui no preparar do Senhor para estar falando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Quero estar te convidando também nessa noite para nós estarmos orando, noite de quarta-feira, que nós estamos dando seguimento na nossa série Ide, a tempo e a fora de tempo. Amém? Uma noite hoje, a noite do Ide, noite essa que nós vamos falar um pouco, principalmente dessa palavra onde o Senhor fala de pregar a sua palavra a tempo e a fora de tempo. Amém? Vamos estar orando junto comigo, com a minha casa. Ó Deus, no Teu nome, Jesus, aquele que prepara todas as coisas, aquele que é o querer e o efetuar, Pai. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo que tem nos guardado, ainda que no deserto, ó Deus, ainda que nos vales. O Senhor é o Deus vivo, é o Deus do deserto, aquele que nós escolhemos. Queremos estar contigo, meu Pai. Ainda que no vale nós escolhemos o Senhor, como o teu servo ali, Abraão, quando o seu sobrinho ali foi escolher, ele falou, pode escolher. E ali o seu sobrinho escolheu o lugar ali das águas, Sodoma e Gomorra. Mas o teu servo ficou com o deserto, porque ele sabia quem é o Deus do deserto. Por isso, Pai, ainda que situações difíceis, sabemos, e o Senhor tem nos guardado até aqui, tem nos guardado a cada dia. Mas nós escolhemos esse Deus, o Deus vivo, o Deus que tem propósito, Pai. Traga o teu propósito, Senhor, nessa noite. Aleluia. Porque os teus planos não podem ser frustrados, Senhor. Nós te buscamos, Pai. Traga misericórdia, Deus, sobre nossas casas. As famílias, Senhor, os meus irmãos que têm acompanhado o canal, Senhor. E nós estamos em oração, Pai. Aleluia. Que o Senhor venha visitar suas casas como o Senhor tem visitado a nossa casa. Essa é a nossa oração. Que o Senhor visite, Pai, a casa também da minha mãe, Senhor, em Minas. Meus amigos em Minas. A tua igreja ali, Senhor. Em Minas, ó Pai, eu te peço. Aleluia. Visita, Senhor. Visita Tiago também, Senhor. O tio Eduardo, Pai. Ali, Senhor. Da tua casa, da Batista, da Lagoinha, Senhor, visita a Quadrangular, Pai, meus amados, meus irmãos, da pastora Deleia. Me dá graça, Senhor, nessa noite, como o Senhor tem me falado, para falar mais uma vez do teu nome, Senhor. Visita, ó Deus, visita, Senhor, a tua igreja, Manaim, Pai, os ministros ali, a tua casa, os teus servos e as tuas servas. Aleluia, visita, Senhor. Oh Deus, com a tua graça, com o teu poder, visita toda a tua igreja, Senhor. Eu te clamo nessa noite, Pai. Aleluia, porque nós esperamos em ti. Ó esperança de Israel. Aleluia. 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 Amém, amados. Deus Santo. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Amém? Ele tem o seu trabalhar. Como Ele diz, Ele falou, meu Pai trabalha hoje. Aleluia. Eu também trabalho. Meu Deus. Nós não estamos sós, amados. Eis que estou convosco, igreja. Todos os dias.
até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sós. Ainda que dias bons, Ele está conosco, e ainda que dias maus também, principalmente, Ele estará conosco. Amém? É promessa dele estar com a igreja todos os dias. Nós não estamos sozinhos, amados. Nós não estamos na nossa própria vontade ou a própria sorte. Não. Nós estamos na vontade daquele que nos chamou. Ele me chamou, Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nos chamou para anunciar. Anunciar, querido. Ainda que nós estamos anunciando, aleluia, dessa forma, online, nas plataformas digitais que o Senhor prepara. Nós estamos anunciando em cima dos telhados, como diz a palavra, nos satélites. Ele tem todo o controle em suas mãos. E o seu evangelho, nós estamos calçados com as sandálias do evangelho da paz. Então nós vamos anunciar. Amém? Louvado é o Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra, do ID, palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço que você me acompanhe aí. Aleluia. Estamos hoje com um fone aqui preparado pelo Senhor para melhorar o áudio. Amém, amados? 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo. Amém? Pode acompanhar junto comigo aí. Aleluia. Palavra nessa noite que nos encoraja, palavra que nos prepara e nos direciona. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim, vou estar lendo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiai-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Sofre, pois comigo, as aflições como bom soldado de Cristo. Guarde isso nessa noite. O Senhor colocou no meu coração o título dessa mensagem: Bom Soldado. Amém? De Cristo. Aleluia, Pai. E aqui ele chama o seu filho na fé, Timóteo. Sofre, pois comigo, as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Guarde isso. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Aleluia. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele se mantém, se permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Amém? Segura um pouco aqui. Eu fiz a leitura para a gente, aleluia, tá aprofundando agora no que o Senhor tem falado no meu coração. Veja, amados, palavra nessa noite que o Senhor fala
sobre guerra, não é verdade? Nós sabemos que nós estamos numa guerra. Nós sabemos que os dias são maus. Temos falado. Aleluia. Nós sabemos que muitas das vezes o inimigo tem tentado contra, né? E quando a guerra vai se levantando mais, que são os dias maus, isso fica mais evidente, esses ataques, né? Mas veja bem o que o Senhor colocou no meu coração. Eu e você, amados, aleluia, Igreja do Senhor, eu e você somos chamados por Ele. Amém? Ele nos alistou. Veja o texto aqui que o Senhor está falando. Nessa carta do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo na fé. Porque a palavra fala: tu, pois, meu filho. E aprofundando no texto, na segunda carta de Timóteo, carta essa que Paulo, na história, ele estava preso. Essa carta ele estava preso em Roma. E Timóteo estava em Éfeso. E a história mostra que Paulo ele estava preocupado. Ele estava preocupado porque Timóteo é seu filho na fé. Aleluia, Deus. E ali em Éfeso estava tendo se levantando muitas divisões. E a gente percebe aqui que é uma carta de um pai para um filho na fé. E assim o Espírito Santo colocou no meu coração que nós temos que nos estimularmos, né? Nós temos que chegar mais para perto, amado. Ainda que os dias são mais difíceis, aí que a gente é o momento da gente chegar mais perto. Como pai com filhos, é o momento da gente chegar, a palavra do Senhor fala que preferiu os irmãos em honra. A honra não é somente para mim. Preferiu os irmãos em honra. Não digo que é fácil, mas eu queria a honra do outro. Eu vou fazer dessa forma, eu vou estar me aproximando mais de Cristo. Eu vou estar sendo mesmo, andando com os irmãos mais em união. Porque a palavra fala que, aleluia, Deus, ama, né, o amigo todo o tempo, mas na angústia nasce o irmão. Ou seja, na angústia, nesses dias maus, agora que é o momento da gente chegar mais para perto mesmo. Aleluia, Senhor. Não é fácil, mas nós estamos militando, amado. O texto diz que aquele que milita, ele não se embaraça com as coisas dessa terra. Nós vamos aprofundar um pouco mais para frente, fazer uma comparação onde o Senhor me levou. Mas veja bem, Paulo falando como um filho, a gente vê a carta. Paulo falando aqui, ó: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo. Paulo chamando ele para a graça. E por que Paulo chamava ele para a graça? Porque Paulo sabia. Paulo, no momento mais difícil dele, a palavra do Senhor diz, do espinho da carne, ele clamando ao Senhor para tirar o espinho da carne. Porque Paulo sofria perseguições. Nós podemos dizer: mas a igreja está sofrendo perseguições. Querido, essa carta foi escrita, Paulo estava preso. Mas a palavra fala aqui, ó, a palavra do Senhor não está presa. Porque se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Agora, se for infiel, Ele se mantém fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então é uma milícia, amado. Eu fui alistado para a guerra, você foi alistado para a guerra. É uma milícia. Nós somos, aleluia, cristãos, amado. Aonde que um soldado aprende? Um soldado aprende no quartel.
O Senhor coloca isso no meu coração. O soldado aprende no quartel, aleluia, Pai. Mas quando a guerra começa, o soldado sai do quartel. Tá entendendo? Quando a guerra se levanta, o soldado está todo no preparo no quartel. E quantas das vezes nós estamos sendo preparados na casa do Senhor? Não é assim? Fomos preparados, falamos da volta do Senhor e estamos experimentando dias difíceis. Ou seja, dias de guerra, dias que se levantou mais a guerra. O inimigo já perseguia, mas em dias assim nós vemos a perseguição mais de perto. Por isso que o Espírito Santo fala ao meu coração. É necessário que a igreja chegue para mais perto. Tá entendendo? Se a batalha está chegando mais perto, é necessário que a gente se achegue, a gente como igreja, mais perto. A palavra do Senhor diz assim, Cristo dizendo que eu sou um com o Pai. Eu quero que eles sejam um. O próprio Senhor dizendo que é um com o Pai, quer que nós, a igreja, sejamos um. E eu ser um, se eu prejudico o outro, eu estou prejudicando eu mesmo, porque eu sou um com ele, a igreja. No céu não vai ter separação, ou vai ter separação de ministérios no céu? Alguém pode me responder se no céu tem separação de ministérios, amado? Aleluia, Senhor. Nós somos uma igreja. E eu estou dizendo aqui, a palavra está dizendo comigo também. E eu vou dizer, Pai, mas como que eu vou fazer, amado? O Senhor vai trabalhando na minha vida, vai trabalhando na sua vida, a partir do momento também que nós pedimos, Senhor, trabalha, Pai. Me mostra o teu querer. Não importa, amados, o Senhor me mostra, o Senhor te mostra e vai nos mostrando situações, ainda que sejam pequenas, sementes. Mas você vai fazer, você vai plantar essa semente, você vai continuar. Diga ao povo que marche, você vai marchar. Tá entendendo? Não é porque nós estamos... E o soldado deixa o quartel, não é porque ele deixa o quartel que ele deixa de ser soldado. Pelo contrário, tem situações até mesmo que nós não podemos estar, você vai dizer, cultuando, então quer dizer que nós não estamos cultuando, deixamos de ser igreja? Não. Aleluia. Nós somos a igreja, amado. Tem situações que nós sabemos, né? Quantas vezes nós ouvimos dos nossos irmãos na China, a igreja subterrânea, que tinha que ser uma igreja escondida ali. Os irmãos não tinham a Bíblia completa. Os irmãos repartiam páginas da Bíblia. E aquele lugar estava sendo perseguido, mas nós aqui no Brasil não estávamos. Agora estamos vivendo dessa situação de pandemia no mundo todo. E nós vamos deixar de ser igreja? Tem certas situações que eu digo na minha igreja não está tendo ainda. E igrejas que estão começando a ter o culto, mas tudo em situações difíceis, com muito menos pessoas, né? Mas nós não deixamos de ser igreja, amado. O mais importante é nós sermos igreja, o bom soldado. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Aleluia, Senhor. Guarde isso. Bom soldado de Cristo. E o interessante é que o bom soldado de Cristo, quando Paulo fala com o filho na fé dele, Timóteo, ele fala, é um convite. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora veja bem, guarda o versículo 3. Sofre, pois comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Ou seja, Paulo está chamando o filho dele, e Paulo ensinava da forma que ele aprendeu em Cristo. Porque ele aprendeu, quando ele pediu o espinho da carne, ele aprendeu. Cristo falou com ele. A minha graça te basta, meu servo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo estava ensinando para o seu filho não apenas palavras, mas estava ensinando da mesma maneira que ele aprendia em Cristo, amado. E assim ele está dizendo, aleluia, confia essa palavra a homens fiéis também, idôneos,
Ou seja, o Senhor colocou isso no meu coração. Quer dizer que nós somos melhores? Não. Mas nós somos chamados. Nós somos chamados a sofrer as aflições de Cristo, amado. Tá entendendo? E Deus coloca no meu coração que é os experimentados. É assim, amado. Nós não somos melhores, mas nós vamos sendo experimentados. É igual no quartel. É um treinamento, é um preparo. Ou você está achando que é assim? Cheguei e está tudo pronto. Não, amado. É um preparo. Aleluia. Aqui ele diz, ó. Vamos acompanhar aqui perto aqui, ó. Ainda na segunda carta a Timóteo. Agora, veja um versículo que o Senhor me chamou a atenção. Capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, aleluia, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha o chamado que eu e você tem, amado, uma santa vocação, não por nossas obras, mas pelo propósito dele, antes dos tempos dos séculos. Ele que nos chamou, ele que tem um propósito dele, dessa santa vocação para mim e para você. Tá entendendo? E chamado a sofrer, amado. E vou te dizer mais, quando a guerra se levanta e os soldados vão para a guerra, sabe o que acontece? Essa situação toda que a gente não está podendo nem congregar, e o Senhor colocou muito isso no coração. O inimigo tenta tirar até mesmo a identidade da igreja. E agora? Cadê a igreja? E agora eu te digo, o soldado quando sai do quartel, nós não estamos podendo estar no quartel, mas é justamente nos dias mais difíceis que nós vamos também mostrar a essência de Cristo em mim, aleluia, em você. Porque nós estamos na guerra, mas nós temos as marcas de Cristo em nós. Nós temos a identidade do bom soldado em Cristo, chamado a sofrer as aflições dele. Tá entendendo? Acompanha comigo rapidamente, que o Senhor me separou. Hebreus terminando. Hebreus 12. Nessa comparação de nos chamar para sofrer as aflições de Cristo. Olha aqui. Portanto nós, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Uma grande nuvem de testemunhas. Veja bem. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Tá vendo? O soldado que é chamado para militar não pode se embaraçar com as coisas dessa terra, como foi lido lá em 2 Timóteo. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Olha que profundo. Correr, mas com paciência. A carreira que nos está proposta, a santa vocação, olhando para Jesus, amado, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Aleluia, aleluia. Tá entendendo, amado? Aquele que suportou a cruz, não fazendo caso da afronta. Aleluia. Revista desse pensamento, para mim e para você. Revista desse pensamento que nós estamos olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, ainda que no meio da guerra, ainda que até mesmo longe do quartel, mas não longe do nosso general. Tá entendendo? Porque Ele vai na frente, nós, do teu povo. Ele nos deu exemplo suportando a cruz, desprezando a afronta.
para que nós não enfraquecemos em nossos ânimos, igreja, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E ainda não resistisse até o sangue. Lá em 2 Timóteo diz que aquele que milita legitimamente para receber, para ser coroado. Ou seja, não resististe até o sangue. A palavra fala em Apocalipse 2:10, para a gente resistir, aleluia, até a morte receberemos a coroa da vida. Então tem uma resistência, amado, e não resistimos até o sangue. Portanto, se revista de Cristo e resista, igreja. Amém? Oh Pai, quero te agradecer a tua palavra. Sem mim nada sou, sem ti, Senhor, nada sou. E quero que o Senhor venha guardar a tua palavra nos corações dos meus irmãos, no coração meu, Senhor, da minha casa, como tenho te ouvido, Senhor, para o propósito do Senhor, nos dando graça, fortificando-nos na graça do Senhor, para nós revestirmos de toda a tua armadura, Pai, para nós resistirmos, aleluia, ao dia mau. Amém, Senhor.